Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil pelo canal do Boi, que você acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, NET, Claro TV, canais 190, 690, pela Nel TV no Paraguai e no Brasil, também pelo YouTube do canal do Boi, Facebook do canal do Boi, as páginas que levam também o nosso programa e o portal sba1.com. Sejam todos bem-vindos. Começamos agora mais uma edição e eu já vou começar falando a respeito de mercado de soja, de milho, o que vem acontecendo nesses cenários. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com Guilherme Belotto, ele que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA e vai conversar conosco a respeito, inclusive, do levantamento que foi apresentado pelo Itaú BBA nesta última semana, que trouxe alguns diagnósticos para os setores diversos do agronegócio brasileiro. Guilherme, obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal do Boi e eu quero saber de você, começando pela soja, como é que está sendo diagnosticado pela instituição financeira, pelos técnicos, por vocês, como é que está sendo diagnosticado o cenário para a soja hoje no Brasil e no mundo? Nós tivemos soja num cenário diferente com o relatório de oferta e demanda, que acabou trazendo para baixo, 633 mil toneladas para baixo a expectativa de produção, foi revisada a produtividade, o mercado esperava subir, o que foi positivo, mas por outro lado, tem a China apresentando outros casos, outros focos de peste suína africano que pode mexer com demanda. Tem aqui a América do Sul, que é no momento o grande ofertador de soja. Como é que vocês têm avaliado esse momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao mercado de soja, a nossa visão é que nós temos parece que aquelas altas de preço, aqueles preços aí na casa de 15, 16 dólares por bushel, nos parece que eles ficaram para trás, né? Quando nós olhamos aí o balanço de soja, tanto nos Estados Unidos quanto global, o que nós observamos é uma melhora aí dos estoques de passagem esperados, né, na safra 21-22, o que por si só acaba tirando um pouco de pressão, né, sobre as cotações, né? É claro que, no entanto, quando nós olhamos sobre uma perspectiva histórica, são relações entre estoque e consumo bastante apertados, o que sugere também que provavelmente esses patamares que nós estamos oscilando agora aí, pouco acima de 12 dólares por bushel, seja o piso aí das cotações. É importante ressaltar, no entanto, né, que a gente tem tido algumas notícias que podem dar um pouco de espaço aí, abrir espaço para que os preços subam, né? Que foi o caso, por exemplo, do que você muito bem comentou, da revisão para baixo das estimativas de produção nos Estados Unidos, né? Na esteira aí de uma redução esperada aí dos níveis de produtividade. Isso faz com que aquele aumento esperado dos estoques de passagem no país não seja tão alto assim como nós imaginávamos. Por outro lado, nós temos toda uma preocupação em relação ao que vai ser a demanda de soja aí ao longo de 2022, né? A gente sabe que vai ter um crescimento, mas tem uma preocupação em relação a qual vai ser essa taxa de crescimento, uma vez que a gente tem observado aí uma margem bastante desafiadora do ponto de vista da produção de suínos, o que por sua vez tem feito com que nós tivéssemos aí uma menor demanda chinesa no mercado pela soja, né? Pelo menos não é uma demanda menor, mas é um crescimento menor do que é o esperado, e isso, por sua vez, tira um pouco das forças das cotações. Belotto, em relação a um estoque nos Estados Unidos um pouco maior, né, ficou para 9.250.000 toneladas, aqui o Brasil, a Conab também elevou o nosso estoque de passagem em relação à soja. Apesar de esses estoques estarem maiores, aqui no Brasil nós não estarmos muito acostumados a vermos um estoque de passagem de safra mais elevado, é uma coisa muito rara no Brasil, talvez nós tenhamos agora nessa safra 21-22, isso chega a mexer, influenciar o mercado de certa forma, por ter alguma reserva nos principais players do mundo? Eu acho que sem dúvida nenhuma isso acaba influenciando negativamente as cotações, né? Aqui no Brasil especificamente, quando a gente
leve em consideração aqui todo esse início de safra que tem sido muito bom e que acaba nos fazendo conjecturar que nós estamos caminhando para uma safra recorde aqui no Brasil, na casa de 144 milhões de toneladas, que é a nossa expectativa, pelo menos. Isso tudo tende a acabar abrindo espaço para que nós tenhamos aí esse aumento dos estoques de passagem, como você comentou, e isso dá uma sensação de disponibilidade um pouco maior. Essa sensação de disponibilidade um pouco maior aqui no Brasil, por exemplo, tende a acabar impactando as cotações dos prêmios nos portos. E a redução dos prêmios nos portos acabam sendo transmitidos para a formação de preços aqui no Brasil. Lembrando, né, que os preços da soja aqui no Brasil, eles nada mais são do que uma composição de preços em Chicago, prêmios nos portos, câmbio e frete. Né? Como nós temos aqui esse prêmio que tende a ficar um pouco menor do que observado historicamente, isso pode sim influenciar negativamente as cotações. Agora é importante comentar também, Fabiano, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque a gente está sempre comparando com os valores que foram observados aí no segundo semestre de 2020 e agora em 2021. Mas ainda assim, né, em que pese o fato que nós esperemos aí alguma perda aí do patamar das cotações, eles ainda devem ficar altos do ponto de vista histórico. Acho que esse aqui é um ponto que nós temos que ter também no radar enquanto estamos falando de cotações de soja. Belotti, falando agora um pouco a respeito do mercado de milho, nós tivemos também números interessantes em relação ao cereal, no que diz respeito principalmente a demanda hoje que nós temos sobre combustíveis, que acaba revertendo também para biocombustíveis, e isso gera um cenário que pode ser de alta, talvez de elevação, para o cenário internacional, falando do milho no cenário internacional. A gente tem visto isso, de certo modo, nos Estados Unidos. Por outro lado, aqui no Brasil, nós estamos cultivando uma primeira safra no momento mais adequado, o que vai colocar o milho de segunda safra, que é a principal campanha brasileira, numa janela muito melhor para desenvolvimento, fazendo com que a América do Sul possa ter uma produção maior. Como é que vocês analisam esse momento para o mercado do milho lá fora e aqui no Brasil também, já que faltou milho esse ano aqui no Brasil? Perfeito, Fabiano. Você trouxe um ponto super relevante aqui que diz respeito aqui à utilização do milho aí para a produção de etanol. Isso foi o que mais chamou a atenção aí no relatório de oferta e demanda do USDA aí da última semana, né? Em que, apesar do órgão norte-americano ter aumentado aí as previsões de produção, ele acabou revisando para cima a utilização de milho para a produção de etanol, muito ancorada em uma expectativa de aumento da utilização do biocombustível, nesse curto prazo, a reboque do aumento dos preços do complexo energético como um todo. Né? De fato, quando nós olhamos aqui os números semanais de produção de etanol nos Estados Unidos, né, nas últimas últimas 3 semanas, nós tivemos aí níveis de produção aí que foram das mais altas já registradas na história do país. Né? Acho que isso, de um lado, ele acaba contribuindo para minimizar todo esse impacto que nós teríamos de uma safra grande dos Estados Unidos nos preços em Chicago. E é por isso que a gente vê os preços também aí oscilando na casa de $5,50 por bushel, que é o nosso cenário, pelo menos aí ao longo do próximo ano. Quando a gente volta os olhos para o Brasil, de fato, né, todo esse cenário aqui de uma implantação de safra de verão aqui numa janela muito boa, nós estamos aí numa velocidade muito superior ao que foi observado no ano passado, isso deve abrir espaço para que nós plantemos a safrinha aqui no Brasil numa janela bastante adequada, né? Existe alguma preocupação em relação aqui à entrega de alguns insumos, eventualmente algumas variedades de sementes também podem ter sido comprometidas pela seca do ano passado, mas ainda assim, quando a gente olha a foto macro aqui, né, a expectativa é que nós tenhamos uma grande safrinha o ano que vem aqui no Brasil. E que isso deve fazer, né, ele deve trazer preços aqui para patamares maiores do que nós temos observados aí no Brasil atualmente. Né? Então, todo esse prêmio que nós temos hoje do preço em relação às exportações, o que deve acontecer é que nós vamos ver esse prêmio se reduzir e aí o preço aqui no Brasil ficar muito ancorado nessa combinação entre preços em Chicago e preços e taxa de câmbio. Né? E de fato, Fabiano, eu estava
há pouco aqui, antes de nós entrarmos aqui para conversar com vocês, eu estava rodando as nossas paridades de exportação para o próximo ano, né? E comparando com o que é cotado na Bolsa, na B3 hoje, a gente percebe que todo aquele prêmio de exportação, grande parte dele já caiu, então o produtor aí tem que estar muito atento aí nessa combinação de preços em Chicago e taxa de câmbio para a formação de preços aí ao longo do próximo ano. Guilherme Belotti, não está exatamente combinado para a nossa entrevista hoje, mas quando a gente fala de soja, fala de milho, produção brasileira, produção norte-americana, eu acabo tendo que pensar automaticamente em fertilizantes. E eu conversei com alguns colegas seus, analistas, durante as últimas semanas, né, principalmente quando a Rússia também confirmou uma espécie de retenção desse tipo, principalmente de nitrogenados em seu país, o que deve afetar principalmente a próxima safra norte-americana. E aqui no Brasil, aqueles 25%, 30% de produtos para a safra de milho que não foi comprado. Pelo menos 70% foi, mas uns 30% não. Como é que isso deve impactar aí produtores rurais? E eu estou pensando principalmente na produção brasileira, Guilherme. Fabiano, aqui basicamente, assim, acho que do ponto de vista de disponibilidade, quando nós falamos da safra verão agora, da safrinha, a nossa preocupação é um pouco menor, porque grande parte do pacote tecnológico já foi adquirido, né? Claro que para aqueles que deixaram para comprar de maneira mais tardia, estão no risco aí de ter algum problema aqui com a entrega. Eu acho que não dá para descartar que isso possa acontecer, porque você tem aí uma certa lentidão logística e o segundo ponto é que nós tivemos um aumento bastante abrupto das cotações, então não pode se descartar a hipótese também de que nós tenhamos aí algumas renegociações pontuais, né? Olhando para a próxima safra, nós acreditamos que gradualmente, né, esse cenário de oferta de fertilizantes ele vai melhorar, mas ainda assim a gente tem que esperar aqui uma manutenção de preços bastante elevados dos fertilizantes, né? E aqui é claro que nesse cenário o produtor tem que estar bastante atento às oportunidades de fixações aí, de relações de trocas que sejam favoráveis, né? Uma vez que nós teríamos uma pressão de custo bastante grande, né? E é claro que quando a gente olha os patamares atuais, né, o que o produtor pensa é, tudo bem, né, para eu fazer negócio ruim, eu posso esperar um pouquinho. Mas eu acho que diante de todos esses problemas geopolíticos que nós temos observado, que diz respeito aqui, por exemplo, às sanções de União Europeia, Canadá, Estados Unidos, a Bielorrússia, o impacto que isso pode trazer no mercado de potássicos, né? A gente tem visto também o ambiente esquentar um pouquinho mais na Rússia, né? Que no primeiro momento nós tivemos agora essas restrições às exportações e que não se sabe que isso vai se desdobrar lá na frente. Então não dá para descartar a hipótese de que esses preços poderão subir ainda um pouquinho mais. Então acho que o produtor aqui tem que ficar muito atento às oportunidades aí de fixação de relações de troca, atento aí às contrapartes com que eles farão essas fixações antecipadas para ter certeza que eles receberão esses produtos aí ao longo do próximo ano, já que nós teremos aqui um ambiente de incertezas bastante grande aí da formação de custo para a safra 22-23. Belotti, em resumo, próximo ano é mais desafiador tanto para a comercialização quanto para a aquisição de insumos? Sem dúvida, Fabiano. Aqui nós temos um ambiente que ele ficou mais desafiador. Provavelmente a gente vai entrar numa safra 22-23 com um ambiente de incertezas maior, né? Já que os próprios comercializadores de insumos estão com mais dificuldade de dar preços, né? E isso no ambiente de preços de produtos finais se arrefecendo um pouco. Então, o que a gente pode esperar aí é que as margens, de fato, apresentem aí alguma redução sobre os patamares que nós vimos nos 2 últimos anos, que de fato foram espetaculares, já era até esperado que nós teríamos aí alguma correção de margens. Tá certo. Guilherme Belotti, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Abraço, Fabiano. Boa tarde. Uma boa tarde, conversamos com o Guilherme Belotti, da consultoria Itaú BBA, falando aí sobre soja, falando sobre milho e também fertilizantes, informações que você acompanha sempre por aqui no canal do Boi.
E por aqui o Agricultura BR fala sobre soja na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar como é que vem as posições sendo negociadas. Nós temos aqui posições em queda. Você tem aqui a posição de janeiro, 12 dólares 52 cents mais 4 bushel, uma queda de 0,38%. Março, 12 dólares 64 cents mais 4 bushel, queda de 0,33%. É a mesma queda identificada em maio, 12 dólares 73 cents mais 2 o bushel. E julho, 12 dólares 80 cents mais 2 o bushel. Fica muito claro que há um afastamento, né, da China sobre a demanda, né, a demanda chinesa sobre soja norte-americana fica mais distante, está sobre o Brasil mesmo neste momento, em especial no Rio Grande do Sul, que tem soja disponível. E isso ocorre, claro, soja está acima de 12 dólares, eles já conseguiram fazer esse valor em alguns momentos, quando some da ponta compradora, fazer recuar um pouco. Então, claro que isso tem a ver aí com as negociações com os importadores chineses. Mostro agora como é que vem dólar aqui no Brasil. Nós não tivemos o câmbio nesta última segunda-feira, foi feriado, e hoje o dólar vem com alta, 0,73% de alta para a moeda norte-americana, negociada R$ 5,49 mais 7 neste momento. São os negócios que eu destaco com o dólar, com a moeda aqui no Brasil em alta nesta terça-feira. Destaco também como é que vem soja na negociação dos portos. Nós temos aqui entrega em dezembro, com alguma reação, R$ 164,00 a saca de 60 quilos para a soja nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora, entrega em dezembro. A Grãos que nos traz as informações diariamente dos preços praticados no Brasil. E o Agricultura BR vai para um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre regularização fundiária por aqui, também previsão do tempo e vamos saber como é que anda o mercado do milho. Eu vou para o intervalo e volto já. Falamos agora das ocupações irregulares, que são preocupações no campo principalmente. Essas ocupações, elas ocorrem de maneira distinta, né, causada por questões que são ligadas desde o momento no qual se tem a construção de imóveis em área rural, por exemplo, ou também de produtores rurais que acabam sendo assentados em algumas dessas áreas. E há um cenário, quando a gente fala de regularização fundiária, há um projeto de lei que está prevendo fazer essa regularização, fazendo com que esses imóveis não passem pelo crivo do INCRA. E para falar a respeito deste assunto, desse tema, para saber como que isso pode facilitar e principalmente acelerar um processo, né, que quando passa pelo INCRA acaba tendo um atraso muito forte em relação a esses procedimentos. Eu vou conversar agora com Gianluca Murari, ele que é advogado da Dosso Toledo Advogados e fala conosco a respeito deste assunto. Gianluca, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Há muitas famílias hoje que estão nesta situação pelo Brasil, né, e que estão esperando esse processo de regularização. Como é que isso deve impactar nesses processos, principalmente porque são áreas pequenas, são áreas de 4 módulos, até a 4 módulos. Como é que isso tem ou pode afetar essa regularização? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação muito grande estar aqui falando com vocês. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo aqui. Exatamente como você falou, a grande ideia por trás desse projeto de lei é desburocratizar e acelerar esses procedimentos. A gente tem cerca de 500 mil famílias aguardando o crivo do INCRA, ou seja, aquela vistoria prévia mesmo. E a grande ideia por trás do projeto, uma das maiores alterações, é dispensar a vistoria prévia para os imóveis de até 6 módulos fiscais, né? Hoje a gente tem que até 4 módulos fiscais têm essa vistoria prévia dispensada. Aí a ideia da lei é fazer com que até 6 módulos fiscais. E hoje, a grande parte desses processos está aguardando justamente a vistoria prévia do INCRA. É um momento muito importante, né, na hora da análise da regularização fundiária, isso traz uma segurança jurídica maior, mas burocratiza, trava muito o procedimento. O INCRA é um órgão que está tendo uma necessidade maior de funcionários, então acaba demorando muito justamente nessa etapa. Então, o projeto de lei planeja beneficiar cerca de 300 mil famílias, fora essas 500 mil que já estão aguardando, que já estão em procedimento. Outras 300 mil vão poder ser
beneficiadas por essa dispensa de vistoria prévia. Gianluca, em relação a essa dispensa das vistorias prévias, isso tem uma ideia, porque quando eu falei aqui, eu citei o processo burocrático, que existe mesmo, de fato, quem demanda os serviços do INCRA sabe disso muito bem. Eu lembro de alguns momentos em que nós tivemos aqui para fazer vistorias em propriedades rurais normais, que precisam só verificar tamanho para fazer uma regularização também, para serem comercializadas, para serem vendidas, e o processo é muito lento, né? Isso acabou se resolvendo de certa forma, mas hoje a gente tem uma ideia de quanto que isso custa também para fazer nessas áreas pequenas, como tem sido feito até agora, já que o projeto ainda não passou, ainda não foi aprovado? Fabiano, o custo ele é muito grande, porque hoje a gente vai precisar da figura do topógrafo, da figura do engenheiro, para fazer toda essa medição de forma completa. A partir do momento que for dispensada essa vistoria prévia, vai ser possível que tudo isso seja realizado por meio da autodeclaração do ocupante, ou seja, o ocupante do imóvel, o proprietário, vai declarar qual é o tamanho, tudo isso sob responsabilização civil e criminal, ou seja, se ele mentir, se omitir alguma informação sobre a propriedade, ele vai poder ser responsabilizado depois. Mas isso vai eliminar muitos custos e principalmente agilizar o processo, porque até entrar em contato com todos esses profissionais, vai dinheiro, vai tempo, e o produtor rural perde, enquanto ele aguarda, perde negócios, perde oportunidades de financiamento, perde segurança nos seus negócios, pode ter sua propriedade invadida. Então é por isso que é muito importante que esse projeto, caso aprovado, promova ou aumente, né, o nível, a velocidade desse procedimento da regularização fundiária. Para encerrar aqui a nossa entrevista, Giancarlo, eu lembro de ter lido nas informações que vieram aí do seu escritório, que primeiro que as gerações, né, de pessoas que estão nessa situação, que precisam regularizar. Mas há uma referência importante, é que essas construções, no caso, elas precisam existir até o dia de que foi editada a lei do marco temporal que nós temos relacionado à questão ambiental aqui no Brasil, né, que é um projeto do Código Florestal, 27 de julho de 2008. Essa referência é extremamente importante para que esse proprietário possa regularizar. Isso, essa é uma data muito importante, Fabiano, por quê? A ideia desse projeto de facilitação, de desburocratização da regularização fundiária, não é promover ocupações, promover assentamentos ilegais, justamente pelo contrário, é garantir uma segurança jurídica maior para aquele proprietário de boa-fé, um proprietário que está lá nessa propriedade desde antes desse marco temporal estabelecido pelo Código Florestal de 2012, né? Então, essa data é o dia 22 de julho de 2008. A posse, para que o proprietário possa fazer a regularização fundiária com a dispensa de vistoria prévia, da forma que falamos até agora, é necessário que ele comprove, ou seja, que ele declare que a ocupação dele é anterior a esse marco temporal, que ele está naquela propriedade desde antes de 22 de julho de 2008. Proprietários que entraram na posse depois de 22 de julho de 2008, esses sim vão ter que passar por todo aquele processo de vistoria prévia, toda aquela questão de análise de infrações ambientais, então não basta a autodeclaração do ocupante. Aí, infelizmente, vai ser necessária a intervenção do INCRA e todo aquele procedimento burocrático e moroso. Tá certo, Gianluca, eu quero agradecer a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço, Fabiano. Uma boa tarde a todos. Uma ótima tarde. Olha, por aqui falamos agora a respeito de milho, isso porque no estado do Paraná, a semeadura do milho em primeira safra, o Paraná tem uma área importante destinada à cultura, já foi concluída. É o que nos conta agora Mauro Andrade. Boa tarde, Mauro. Olá, Fabiano.
Está encerrado o plantio de milho primeira safra aqui no Paraná, safra 21-22, e por enquanto as lavouras estão com bom desenvolvimento vegetativo, muito por conta do clima. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, o estado deve colher 4,1 milhões de toneladas numa área de 423 mil hectares. Isto dá uma produtividade média de 9.700 quilos por hectare. Lembrando que a safra recorde de milho aqui no estado foi a 19-20, quando as produtividades médias alcançaram 10 mil quilos por hectare. Estas lavouras começarão a ser colhidas em janeiro, estendendo-se até abril. Mas o que tem preocupado mesmo o produtor são os custos de produção. Hoje, estes custos de produção estão 35% superiores aos praticados na safra passada. Fabiano, é com você. Aí você viu o Mauro Andrade trazendo as informações da primeira safra de milho. Esse é um fator que assombra o produtor rural brasileiro. Os custos estão maiores mesmo, então precisa ter um autocontrole ali e realmente colocar tudo muito bem declarado e fazer as travas nos momentos corretos para a aquisição de produtos e como que vai utilizar esse produto também para ele ter bons resultados. Olha só, no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a situação deve melhorar um pouco porque as chuvas voltam. É o que nos conta agora Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Após dias aí de tempo firme, o sul do país finalmente volta a receber chuva. Os últimos dias foram bem secos em quase toda a região, o que gerou preocupação para os produtores de milho primeira safra. A pouca chuva, Fabiano, comprometeram as lavouras e o enchimento de grãos, principalmente em Ijuí e também Santa Rosa. Mas nos próximos dias, as precipitações devem avançar na região por conta da entrada de uma nova frente fria, com risco para pancadas de chuva, com destaque aqui para o Rio Grande do Sul. E essa chuva também vai beneficiar a nova safra da soja, que já concentra mais de 88% de áreas plantadas no Paraná, segundo informações do DERAL. Mais de 45% das áreas catarinenses, segundo a Conab, e cerca de 30% de áreas já plantadas no estado do Rio Grande do Sul, segundo dados do Emater. No sudeste brasileiro, a combinação entre calor e umidade segue provocando chuva entre o leste paulista, também Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais. E nas demais áreas, o tempo fica bastante firme. No centro-oeste, o dia terá sol e pancadas de chuva a partir da tarde em todos os estados, com temperaturas aí um pouco mais amenas. Na faixa norte do país, apenas no extremo norte do Pará e também do Amapá, o tempo permanece firme. Nas demais áreas, previsão de chuva isolada, com pancadas acompanhadas aí por ventanias e eventuais temporais. No Nordeste, chuva forte no recôncavo baiano e pancadas isoladas nas demais áreas aí da região. Entre o interior de Pernambuco até o Ceará, o tempo segue firme e o solo segue bem seco, né, com capacidade hídrica variando entre 10% e 30%. Fabiano, é com você aí. Obrigado, Renato. Uma boa tarde a você. E, gente, tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre dessa doença, mas lá fora, em alguns países, ela está circulando. Por isso, é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer? É muito simples. Nada de visitantes na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas e não alimente os animais com restos de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, comunique o serviço veterinário oficial mais próximo.
Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para que essa doença não chegue no Brasil. E olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas notícias desta edição. Mercado do café agora, rapidamente, se acompanha Nova York, Arábica comigo, e nós temos uma ligeira correção aqui para o Arábica, hoje cedendo um pouco, mas mantendo praticamente os mesmos valores desta última segunda-feira. Veja só que dezembro vem a $2,22 mais 35 libra-peso, março $2,24 mais 90, maio $2,25 mais 10 e julho $2,25 mais 30 por libra-peso. E essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, um grande abraço a você. A gente se vê logo mais às 16 horas aqui pelo canal do Boi. Um abraço e até lá!